Nós iremos ler o capítulo 1, do versículo 7 ao 11. Nós estivemos esses dias meditando, irmãos, o versículo 1 ao 6, e falamos sobre o alinhamento das prioridades com Deus, né? O povo de Israel precisava alinhar os seus planos e projetos com aquilo que Deus havia estabelecido para a vida deles. E hoje eu gostaria de meditar com vocês sobre o lugar da vontade de Deus. Então, Ageu, capítulo 1, versículos 7 a 11, à medida que você encontrar, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. O livro de Ageu é um livro bem pequenininho, são apenas 2 capítulos, em que o profeta aqui traz da parte do Senhor uma instrução, uma orientação e também uma exortação ao povo de Israel. Então, Ageu, capítulo 1, versículos 7 a 11. Quem encontrou, diga amém. 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 Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu dissipei como um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre os cereais, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Pai, nós te pedimos mais uma vez, tenhas misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir de forma clara, cristalina a tua voz. Eu te peço, tenhas misericórdia de mim. Usa-nos conforme a tua vontade, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Eu queria começar fazendo uma pergunta a você nessa noite. Uma pergunta que certamente, se nós dermos ouvidos à nossa geração, a resposta será muito confusa e muito distante da palavra de Deus. A pergunta é a seguinte: você acha que alguém que sofre perseguição, sofrimento, adversidade, ele pode estar no centro da vontade de Deus? Meus irmãos, essa é uma pergunta que muitas pessoas respondem de forma muito equivocada. Algumas pessoas acreditam que o fato de estar no centro da vontade de Deus é certeza de que aflição não terão, que lutas não virão sobre a vida deles. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a bênção de Deus, irmãos, está relacionada a estar na vontade dEle e a não estar passando nessa vida sem dificuldades e sem sofrimentos. Quando nós olhamos para a vida de Jó, a palavra do Senhor diz que Jó era um homem íntegro, reto, homem que cuidava da sua família, homem que dava um bom testemunho, mas mesmo assim sofreu, foi provado, testado. Os profetas, irmãos, o que dizer daqueles que foram lançados em cisternas, daqueles que foram perseguidos porque estavam simplesmente obedecendo à vontade de Deus? E o que dizer do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos? O homem que disse que a comida e a bebida dele é fazer a vontade do Pai, daquele que o enviou. Meus irmãos, ele, no centro da vontade de Deus, experimentou a cruz, o sofrimento, a adversidade. Então nós precisamos entender uma coisa inicialmente, irmãos. Estar no centro da vontade de Deus é sinônimo de bênção. Mas estar no centro da vontade de Deus não quer dizer que você não vai passar por lutas e por dificuldades. Entenda muito bem isso. Porque talvez você esteja até questionando o que está acontecendo na sua vida e dizendo: Senhor, como pode eu, uma serva, um servo teu, fiel nisso, fiel naquilo, estar passando o que eu estou passando? Meus irmãos, estar debaixo da bênção de Deus é estar no centro da vontade de Deus. Mas, meus irmãos, também é verdade
que podemos estar vivendo confortavelmente e ainda assim não estarmos vivendo debaixo da bênção. Podemos baixar a nossa cabeça no travesseiro e dizer, eu estou em paz. Podemos ter uma conta gorda no banco, não termos dificuldades nenhuma financeiramente. Podemos estar com a nossa saúde tinindo e ainda assim não estarmos debaixo da bênção de Deus. Meus irmãos, o povo de Deus havia voltado, para Jerusalém. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele aconteceu depois que o Ciro havia dado um decreto ao povo que estava cativo, que havia sido levado pelos babilônicos, e o povo agora tinha a liberdade de voltar para a sua terra, e aqui voltar para Jerusalém, e ali poder restabelecer a sua vida que tinha outrora. O povo, enquanto estava na Babilônia, irmãos, o povo era privado da sua religião. O povo não podia adorar a Deus. E o povo também sabia o seguinte, que Deus havia determinado um lugar para adoração, e esse lugar era em Jerusalém, onde o templo do Senhor havia sido estabelecido. O povo agora volta para a sua terra. O povo volta para Jerusalém. E o profeta Ageu, então, nos mostra, irmãos, o interesse que Deus tinha de restaurar o relacionamento com o seu povo. O povo, enquanto estava na Babilônia, Deus parecia distante. Agora o povo volta para Jerusalém e Deus levanta um profeta para lembrar ao povo da importância que é levantar os muros de Jerusalém, mas levantar o templo. Porque era no templo que Deus se manifestava ao povo. Era no templo que o povo ali ia para ouvir a palavra de Deus e receber também a misericórdia de Deus e o perdão de pecados. Deus tinha o interesse de que o templo fosse restaurado. Para isso, irmãos, era necessário que o povo acordasse, se levantasse e começasse então a reedificar o templo em Jerusalém. Porém, irmãos, muito diferente disso, que era a vontade de Deus, o povo simplesmente estava vivendo de forma luxuosa, em casas boas, preocupados em construírem os seus próprios edifícios, enquanto o templo do Senhor estava em ruínas. O povo estava vivendo uma vida confortável, luxuosa, cada um pensando no seu próprio umbigo e na sua própria casa, enquanto o templo do Senhor permanecia lá em ruínas. No versículo 4 do capítulo 1, observe aí na sua Bíblia, o texto diz assim, acaso, o profeta dizendo ao povo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? A resposta, irmãos, aqui é óbvia, que é uma pergunta retórica. É claro que não. Deus traz o povo de volta para Jerusalém. Deus quer restabelecer um relacionamento com o seu povo, mas o povo estava simplesmente priorizando a sua própria vida e colocando em segundo plano aquilo que era a vontade de Deus, o lugar sagrado. Meus irmãos, o luxo deles não era um sinal de bênção. O luxo deles não era um sinal de que eles estavam agradando a Deus e que eles estavam vivendo de acordo com a vontade de Deus. Então, entendamos aqui uma coisa: sofrimento, perseguição e dificuldades não é sinal de que nós não estamos debaixo da bênção de Deus. Muito pelo contrário, pode até ser um sinal de que você está andando nos caminhos de Cristo Jesus. Mas também ter uma vida confortável, luxuosa, deitar-se em paz, não quer dizer que você também está debaixo da bênção do Senhor. Porque, irmão, só existe um lugar onde nós estamos debaixo da bênção de Deus, é na vontade do Pai. É na vontade de Deus. Nós somos cristãos. Escute o que Cristo diz. Cristo diz, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me chamou. Se nós queremos estar na vontade daquele que Cristo obedeceu e seguiu, nós precisamos seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, no centro da vontade do nosso Deus. Irmãos, muitas coisas estavam acontecendo sobre a vida daquele povo. E era Deus gritando com um megafone para aquele povo, para que aquele povo acordasse e percebesse que eles não estavam na bênção do Senhor. Muitas coisas estavam acontecendo e eram sinais, irmãos, de que eles estavam fora da vontade de Deus. Porque Deus, quando um povo dele, quando o servo dele está fora da vontade dele, ele dá sinais. Irmãos, Deus mostra.
Deus dá sinais de que a gente não está andando conforme Ele quer, a gente está andando no que Ele deseja para a nossa vida. Irmãos, tudo o que aquele povo fazia não era o bastante para que eles vivessem em paz. Veja o que diz o versículo 6, Ageu 1:6. O profeta diz: vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocar numa sacola furada. Meus irmãos, o que é isso aqui? É Deus chamando a atenção do seu povo. É Deus dizendo: observe o que está acontecendo ao redor e na vida de vocês, porque isso sou eu mostrando a vocês, de que vocês precisam entrar nos trilhos, de que vocês precisam priorizar aquilo que é sagrado, aquilo que eu determinei para a vida de vocês. Reconstruam o templo, reedifiquem o templo. Deus dá sinais, irmãos, quando nós estamos fora da vontade dEle. Às vezes, irmãos, são sinais que acontecem no nosso coração, aquela inquietação, aquela sensação de que as pontas não estão se ligando, de que as coisas não estão se encontrando. A gente faz e a coisa não prospera. Meus irmãos, a gente precisa estar atentos aos sinais que Deus nos dá, para que a gente possa, como filhos dEle, voltar à vontade dEle. A bênção de Deus, irmãos, está sobre quem busca viver a vontade dEle como prioridade. Esse é o segredo, irmãos. O segredo, você não vai perceber a bênção de Deus enquanto seu coração não estiver alinhado com a vontade de Deus. Enquanto a prioridade de Deus não for a sua prioridade, você vai estar criando um Deus à sua própria imagem e semelhança, mas não o Deus da Bíblia, que se revela, que se dá a conhecer, que manifesta para nós o que é que Ele quer para nós. Porque às vezes a gente conversa com algumas pessoas, as pessoas dizem assim: pastor, mas eu estou bem. Você pode estar bem, e mesmo assim ainda não está dentro da vontade do Senhor. Meus irmãos, Deus, Ele não é um bonequinho de barro que a gente começa, estica de um lado, estica do outro, Ele vai começando a ser aquilo que a gente deseja que Ele seja. Deus se dá a conhecer. Deus se revela a nós na palavra. Quando a gente quer conhecer quem é Deus, a gente vai para as Escrituras e busca entender um pouco mais daquilo que Ele revela de si mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode estar olhando e dizendo: não, mas eu acredito que a minha vida está tudo alinhada, porque eu estou bem. Você pode se sentir bem, e ainda assim, a sua prioridade não ser a prioridade de Deus. Meus irmãos, e quem não está buscando a prioridade de Deus, não pode estar vivendo debaixo da benção dEle. O povo estava em Jerusalém, no lugar sagrado, na cidade do Senhor. O povo via as ruínas do templo do Senhor destruídas, ao chão. Irmãos, mas o povo estava priorizando as suas próprias casas, priorizando o seu próprio conforto, em detrimento, irmãos, do que Deus havia estabelecido. Meus irmãos, como podemos saber se estamos de fato na vontade de Deus? Como é que a gente pode saber isso? Eu queria chamar a sua atenção para alguns sinais que devem nos alertar sobre o lugar da vontade de Deus em nossas vidas. Sinais estes que são dados aqui nesses textos que nós acabamos de ler. Eu queria que você observasse comigo. O primeiro sinal aqui, irmãos, é o juízo de Deus. Coisas que começam a acontecer ao nosso redor e na nossa vida, que sinalizam que aquilo ali é Deus dizendo: você está sob juízo, você está dando murro em ponta de faca, o caminho que você está seguindo vai lhe fazer o mal. Meus irmãos, de que forma os juízos de Deus nos alertam para a vontade dEle? Irmãos, a vida pode dar sinais de que estamos priorizando as coisas erradas. Deus, Ele quer que o seu povo reflita sobre aquilo que eles têm experimentado. Olha o que Deus diz no versículo 7. Diz assim: assim diz o Senhor, o profeta diz: considerem o que tem acontecido com vocês. Observe a expressão considerem. Aqui, reflitam, pensem um pouco mais, analisem o que tem acontecido na vida de vocês. Ageu está chamando o povo que estava ali em Jerusalém a observar, irmãos, o que eles estavam fazendo e os sinais que Deus estava dando através daquilo que eles estavam fazendo, porque eles plantavam, mas colhiam pouco.
O salário deles não chegava ao final do mês, era como alguém que coloca todo o seu recurso num saco furado, nunca enche, nunca encontra a plenitude. Por quê, irmãos? Deus está falando, Deus está sinalizando, Deus está manifestando a sua vontade nos pequenos juízos que estavam acontecendo ali na vida daquele povo. Eles faziam com todo esforço, se gastavam, mas não satisfaziam o coração, irmãos. O coração continuava insatisfeito. E qual é a palavra de Deus através do profeta? Considerem todas estas coisas. Meus irmãos, Deus nessa noite pode estar dizendo a você nessa noite: considerem todas as coisas que têm acontecido na sua vida. Porque nós precisamos, irmãos, avaliar onde está a nossa prioridade. O que é que nós temos buscado para nós? Meus irmãos, na atualizada diz assim: considerai o vosso passado. A Bíblia atualizada é interessante essa maneira de tradução, porque reflete, irmãos, a bênção do Senhor. Deus disse que levaria o povo para uma terra que mana leite e mel. Uma das bênçãos visíveis de Deus no meio do seu povo era que o povo plantava, irmãos, e tudo que ele plantava, Deus colocava a mão e abençoava, prosperava mesmo. Irmãos, era um povo que tinha fartura constante quando estava debaixo da bênção do Senhor. Mas quando esse povo saía da aliança, quebrava a aliança, qual era a consequência? Deus se revelava em pequenos sinais de juízo, fazendo com que a terra não desse o cereal, fazendo com que o salário não chegasse ao final do mês. E o povo agora é chamado a considerar o que eles viveram outrora e a vida que estão vivendo aqui agora. Irmãos, ao construir uma casa, e graças a Deus eu já tive a experiência de estar na construção, não é inteligente a gente começar pelas paredes, né? Se você tem uma planta aí, já está se programando para começar a construir sua casinha, você não será sábio, você será tolo se você começar a levantar os muros de imediato. Porque existe um processo e antes de levantar o muro, você precisa estabelecer a fundação. Irmãos, os muros e as paredes ficarão altas, irmãos, mas certamente elas não vão ter sustentação, elas vão cair. Um juízo, irmãos, estará sobre essas paredes. Por quê? Porque nós não pensamos no fundamental. A parede foi erguida, alguém vai se machucar, alguém vai ferir, porque nós negligenciamos o fundamento. Na vida cristã, irmãos, o fundamento, a rocha está na vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele termina o Sermão do Monte, ele diz o seguinte: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. As palavras do nosso Senhor é rocha segura. E quando a vida então é construída nas palavras dEle, priorizando aquilo que Ele prioriza, meus irmãos, nós podemos edificar as nossas casas seguras. Nós estaremos debaixo da bênção do Senhor. Mas quando nós invertemos as coisas, irmãos, as paredes racham, os muros ameaçam cair. E tudo isso, irmãos, é juízo de Deus. Não é o juízo final ainda. Mas são pequenos juízos que Deus traz ao seu povo, para que o seu povo acorde. Como o profeta diz aqui ao seu povo: considerem essas coisas. Considerem o que tem acontecido na vida de vocês. Considere o que tem acontecido no trabalho. Considere o que tem acontecido na sua família. Considere o que tem acontecido no seu corpo. Considere. Veja onde está a sua vida, a sua prioridade. Reavaliemos nessa noite, meus irmãos, o que tem acontecido em nós. Eu sei que muitos de vocês têm enfrentado lutas, mas lutas porque estão na vontade de Deus. Mas eu também sei que muitos têm enfrentado lutas aqui porque sabem que não estão no centro da vontade de Deus. Que decidiram colocar no seu coração uma outra prioridade. Como o povo lá de Jerusalém, está lá o templo em ruína, o lugar que Deus se manifesta, o lugar sagrado, onde o santo dos santos, irmãos, havia sido construído. Mas o povo estava preocupado em quê? Nas suas próprias construções. Estava preocupado em ter uma casa boa. Isso é errado? Não, de forma alguma, irmãos, não é errado. Mas quando é feita da forma correta, com as prioridades corretas.
como é que a coisa sagrada, como é que o templo de Deus está no chão e o povo está vivendo em casas luxuosas. Como é que o tempo que deveria ser dedicado para levantar o mais importante, que era o templo, sinal da bênção do Senhor e da aliança de Deus no meio do povo, mas o povo estava se preocupando com as suas próprias casas. Meus queridos irmãos, lembremos do que diz nosso Senhor Jesus Cristo. O sábio é aquele que ouve as palavras dele e as pratica. Faça da vontade de Cristo a prioridade da sua vida. Assim você viverá a bênção do Senhor, debaixo da bênção do Senhor. Mas ainda há um outro sinal aqui que deve chamar a nossa atenção nessa noite, para o lugar da vontade de Deus em nossas vidas. O segundo sinal é o mandamento de Deus. Os pequenos juízos que acontecem ao nosso redor, mas também o que Deus ordena, o que Ele manda fazer. Ou seja, Deus se revela e diz, eu quero que você faça isso. Uma vez que Deus diz, eu quero isso, irmãos, o que é que o povo deveria fazer? Atentar para o que Deus está querendo e obedecer o que Deus está querendo que se faça. Por que isso deve nos chamar a nossa atenção? A vontade de Deus, irmãos, é determinada por Ele e não pelo seu povo. Deus disse o que o povo deveria fazer para agradá-lo. Aqui o profeta vai dizer ao povo, olha, eu vou revelar a vocês o que é que Deus quer que vocês façam. Ou seja, a ordem de Deus é desnudada para o povo. E aí diz o versículo 8, observe aí na sua Bíblia, versículo 8. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Deus agora, através do profeta Ageu, está dizendo o seguinte, vocês estão aí priorizando cada tijolinho da casa de vocês, largue os tijolos, vão buscar madeira, vão buscar rochas, pedras, para edificarem o templo do Senhor, porque no templo, diz o Senhor, eu me agradarei e serei glorificado. Se nós entendermos o que está sendo dito aqui em relação à obra que o povo estava fazendo, Deus não seria glorificado nas casas luxuosas deles, não seria. Deus seria glorificado no seu templo, no seu templo. E a ordem aqui é, vão, saiam, vão buscar madeira, vão buscar rocha e reedifiquem o templo, reconstruam o templo. Deus dá a ordem, irmãos. Deus revela a vontade dele através do seu profeta, a fim de que o povo saiba, mas não só saiba, o povo obedeça. O povo obedeça. A gente vai ver na continuação que essa graça vai chegar à vida do povo de Israel. Mas até esse momento, aqui são palavras ditas. Deus quer que o povo vá buscar madeira, reconstrua o templo, porque essa é a vontade dele. Deus está dizendo de outra maneira aqui o seguinte, vocês querem estar debaixo da bênção, querem que o meu nome seja glorificado em vocês, obedeçam à minha vontade, obedeçam o que eu quero, e o que eu quero é que vocês reconstruam o templo. Esses dias, irmãos, eu me aventurei a montar um pequeno móvel, comprei umas mesinhas de cabeceira, e quando comprei, eu digo, rapaz, será que eu vou conseguir montar esse negócio? Passei uma semana, né, coisa de leigo, estudando como é que eu ia montar, onde é que eu ia botar, aquela coisa toda. E, irmãos, a primeira preocupação que eu tive foi o seguinte, eu tenho que saber quem foi que fez esse negócio para me dar alguma orientação, que era um bocado de pecinha. Eu disse, eu não vou contratar um montador para fazer isso não, eu vou fazer mesmo, né? E aí eu me aventurei a fazer isso, e procurei vídeos, e procurei o manual, li o manual, entendi como é que faz, e graças a Deus, irmãos, eu consegui montar, e faltou até peça, né? Você posta no lugar. Mas depois eu me certifiquei que aquelas peças eles mandam para se caso houver alguma que quebre e tal, ou seja, eu consegui montar. Sabe o que foi que me ajudou, irmãos? O manual do montador, do fabricante. O fabricante que diz para mim como é que as coisas deveriam ser. O fabricante que diz para mim, se você colocar uma cantoneira fora do lugar, vai dar errado. Se você não usar o parafuso correto, vai dar errado. Irmãos, o fabricante, ele ordena, ele diz como é que as coisas devem ser. Deus ordena ao seu povo, eu quero que vocês reconstruam o templo. Esta é a minha vontade, façam isto.
Não façam o que vocês acham que deve ser a vontade de vocês, ou a minha vontade. Porque a minha vontade, quem diz sou eu, diz o Senhor. Na cabeça do povo era o seguinte: vamos começar a construir nossas casas. Quando a gente tiver com aquela casa boa, né, confortável, né, tudo bem, aí a gente vai pensar nas coisas do Senhor. Aí a gente vai começar a reconstruir o templo. Essa é a vontade de Deus? Não, é a vontade do povo. É o que acontece muitas vezes conosco. A gente olha para o que Deus está dizendo, a gente sabe que o que Deus nos deu, e a gente começa a olhar para aquilo e dizer: não, peraí, quem vai estabelecer aqui como as coisas são, sou eu. Meus irmãos, nós temos um Deus que se revela. A Bíblia nos revela a vontade do nosso Deus. A gente tem que entender muito bem qual é a prioridade que Ele nos dá. Quando os discípulos estavam aflitos e tentando priorizar a busca de comida, vestimento, de alimento, né, de bebida, Jesus disse o seguinte: mas buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus e a justiça de Deus. Atentemos, irmãos, para os mandamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá, porque Cristo é a voz de Deus para o nosso coração. A vontade de Cristo é a prioridade que deve estar no patamar mais alto da nossa vida. E vou lhe dizer uma coisa que pode ser triste para você nessa noite. Se assim não for na sua vida, você está brincando de ser cristão. Você não pode ser um crente de verdade. Se a vontade do Senhor, se o templo está em ruínas e você acha que é melhor viver para si mesmo. Se você vê as coisas sagradas de Deus e acha que pode ser levado de qualquer jeito. Esses dias eu conversava com alguém aqui da igreja, e a gente refletia, irmãos, veja como as coisas são. A gente vai para o trabalho, aí o patrão diz assim para a gente: ó, você tem que chegar de 6 horas da noite, 6 horas da manhã, e você às vezes está doente, às vezes está chovendo. Se for como alguns de vocês, né, que tem que sair, pegar ônibus, ou tem que ir de moto, irmãos, é difícil, mas eu vou lhe dizer uma coisa, pense um pouquinho, esse ano, quantas vezes você atrasou? Quantas vezes você atrasou? Provavelmente nenhuma, né? Aí você vai lidar com as coisas de Deus. Aí você começa a dizer: não, eu vou fazer quando me der vontade. Eu vou ajeitar quando eu for. Ah, tem uma reunião lá, eu sei lá, eu vou priorizar outras coisas. Quero lá saber de reunião, quero. Veja, irmãos, como as coisas são, né? Veja como o coração de Israel ainda pulsa dentro de cada um de nós. A gente olha para as coisas de Deus, o templo em ruínas, e a gente está dizendo: não, eu vou ordenar e deixar as coisas como eu quero, e não segundo como Deus quer. Meus irmãos, nós precisamos refletir seriamente sobre a reverência em nosso coração, como temos reverenciado as coisas sagradas. É a maior prova de como nós temos, se temos ou não reverenciado, é o trato que a gente dá, o valor que a gente coloca. A gente sai na chuva, doente, com dor de cabeça, morre, mas não morre, a gente chega lá para receber R$40 por dia. A gente faz isso e ninguém reclama, ninguém fala nada, mas quando é para as coisas de Deus, irmãos, um Deus que morreu pela sua vida, um Deus que fez algo que ninguém fez por você, você muitas vezes está reclamando e dizendo: não, isso aí eu faço quando der, quando eu puder. Meus irmãos, ouçamos o que Deus está falando. Deus tem uma ordem, Deus tem uma vontade, e a vontade dEle precisa ser priorizada para estarmos debaixo da bênção dEle. Caso contrário, a gente vai estar se enganando. A gente vai estar se enganando. E eu sei que você não quer isso. Você não quer se enganar. Meus irmãos, por fim, há um outro sinal aqui que deve chamar a nossa atenção. Além do juízo de Deus e do mandamento dEle, a atitude diante da vontade de Deus. A atitude diante daquilo que Deus revela, diante daquilo que Deus fala. E por que isso deve ser observado? Porque você e eu precisamos observar a atitude que esse povo teve e refletir sobre a nossa atitude perante a vontade de Deus. Irmãos, enquanto a vontade de Deus não é estabelecida, a bênção dEle continua distante.
por isso que a gente precisa observar a atitude desse povo e a nossa atitude também nessa noite. Deus tem bênçãos para você. Você pode, ainda nessa existência, mesmo corrompida pelo pecado, estar experimentando a paz que excede todo o entendimento, vivendo a vida em abundância que Deus tem para você, a bênção que Ele tem para você, mas enquanto a vontade dEle não for estabelecida como prioridade no seu coração, na sua vida, na sua família, ela vai estar distante, vai estar longe. Veja o que diz o versículo 9 e 11, para a gente ir para os finalmente. O profeta diz: vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei como um sopro. E aí veja agora a pergunta: e por quê? Por que Deus fez isso? Por que a plantação daquele povo não era abundante? Porque a comida, embora fosse posta sobre a mesa, mas não satisfazia. Por quê? E aí o Senhor responde, né? Ele pergunta o Senhor dos Exércitos: por que o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa? Por isso os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz o seu fruto. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Você ouviu a resposta que o próprio Deus dá? Porque o meu templo permanece em ruína. Qual é a atitude do povo? Qual é a atitude do povo? De olhar para o sagrado e não darem a mínima. De saberem o que tinham que fazer, mas não faziam. De estar como muitas vezes a gente está, ouvindo, e a palavra não nos toca, não transforma. E a gente sai de um culto, ouve a palavra e não ora ao Senhor: o Senhor me dá força para viver, me dá força para experimentar aquilo que a Tua palavra ensina. Meus irmãos, Cristo Jesus é o templo, por meio de quem nos relacionamos com Deus. Quando nós lemos João capítulo 14, versículo 6, isso fica muito claro para nós, né? Veja o que diz João 14, 6, diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora observe: ninguém vem ao Pai senão por mim. O povo em Jerusalém ia ao Santo dos Santos, entrava no Santo dos Santos por meio do templo. O povo entrava, descortinava ali os véus que Deus havia estabelecido, entrando no santuário, no lugar mais santo que Deus havia estabelecido por meio do templo. A chave para entendermos aqui o que Jesus está dizendo é olhar para Jesus como o templo de Deus. E Jesus diz: ninguém vem ao Pai, ninguém chega ao Santo dos Santos, senão por mim. Ele é o templo, irmãos. Aquilo que era uma sombra se torna realidade com Cristo nosso Senhor, que nos dá acesso à presença de Deus. É por isso que nós cantamos, oramos, falamos, pregamos em nome de Jesus, na presença de Deus, porque Cristo Jesus é o templo por meio do qual nós adoramos ao nosso Senhor. É hora, meus irmãos, de colocarmos em nossas vidas a vontade do Pai. E o que Deus quer é que nós edifiquemos o templo. Numa linguagem mais espiritual, o que Deus quer é que Cristo cresça em você. Porque a prioridade da vida de um crente é viver a imagem e semelhança de Jesus Cristo. A prioridade na vida do crente é que a justiça de Cristo seja estabelecida na vida dele. Que o gosto de Cristo seja estabelecido nos gostos dele. Que o modo de pensar seja o mesmo modo de Cristo. Como disse Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. Porque esta é a prioridade
que nos coloca debaixo da bênção de Deus, irmãos. Nós precisamos reedificar o templo. Nós temos nos desgastado, nós temos nos esforçado com coisas que vão ficar para aqui, irmãos. Nós estamos gastando mais tempo com coisas, irmãos, que não tem valor eterno nenhum, porque vão ficar por aqui mesmo. Coisas que você vai estar se preocupando, que talvez você só está dando uma tapeadinha, porque quando a idade chegar não tem jeito, a gravidade vai puxar tudo para baixo, os músculos vão desfalecer, e isso tem sido a prioridade no coração de muita gente. A nossa prioridade, irmãos, é que o templo seja erguido, e o templo é Jesus. Jesus precisa ser erguido na nossa vida. Os nossos filhos precisam testemunhar em nós de que nós estamos no templo, que somos santuários de Deus, de que Cristo está em nós, irmãos. E para isso nós precisamos agir, porque eu não acredito que você acha que seu filho lhe obedece simplesmente porque ele concorda com você. Às vezes lá em casa é assim, né? Às vezes eu digo assim, vai ali em Salim comprar um refrigerante. Aí eu não vou, não sei o que e tal. Aí pega o dinheiro e sai na rua, eu não vou, mas vai. Obedeceu. Mas às vezes é assim, vai lá, eu vou, estou indo já. Aí está lá no celular, no videogame, e não sai do canto, né? Aí nessa hora a gente tem que chegar mais junto, né, irmã Maria? Tem que chegar junto. Como é a história? Meus irmãos, nós não obedeceremos a Deus se ouvirmos apenas. A gente vai obedecer a Deus se a gente sair daqui determinados a restabelecer o templo na nossa vida. E o templo é Jesus. A gente tem que começar hoje a avaliar aquelas áreas onde outras coisas têm tomado a prioridade e colocar Jesus de volta lá, para que a vontade dele se estabeleça, para que a gente esteja debaixo da bênção, para que a gente possa dizer, eu posso baixar a cabeça, eu deito e logo pego no sono, Senhor, porque Tu estás comigo, Senhor. Meus queridos irmãos, Deus, Ele quer que priorizemos a vontade dEle. Portanto, para encerrarmos, observemos, irmãos, o que tem acontecido na nossa vida. Talvez essa semana agora você vai estar mais atento aos pequenos juízos que têm se revelado na sua vida. Olhando para aquela receita médica, ou quem sabe, olhando para a sua conta no banco. Ou então contando quantas noites você não dormiu no decorrer dessa semana. E são pequenos juízos, irmãos, que muitas vezes Deus permite na nossa vida, para que a gente volte para os trilhos, para que a gente possa dizer, Senhor, eu não tenho como mais andar dessa forma, eu preciso voltar para o centro da Tua vontade. Eu digo mais a você, leia a Bíblia, ouvir a pregação é bom, vir para o culto é bom, mas há algo de sobrenatural quando você se compromete em pegar a sua Bíbliazinha, que muitas vezes já está lá, né, suadinha, com aquele cheirinho que só é o seu cheiro. É o seu cheiro. Às vezes, quando eu estou fazendo Bíblia em casa, reformando, é interessante. Cada Bíblia tem um cheiro, eu já descobri isso, irmãos. Todo mundo chega lá em casa, deixa uma Bíblia, rapaz, isso é um cheiro diferente. Algumas dá até para a gente identificar o perfume. Que a pessoa anda ali, é uma coisa íntima, né? Esses dias eu fui comprar couro, né, lá numa fábrica, lá no interior. Aí o cara perguntou, o que é que você trabalha com o quê? Eu disse, eu trabalho com restauração de livros e bíblias, que a gente coloca couro e tal. Aí ele perguntou, e por que o povo quer restaurar esse negócio? Por que o povo restaura a Bíblia? Aí eu fui explicar, ele foi uma evangelização. A importância da palavra na nossa vida, irmãos. A Bíblia não só é um livro para o cristianismo, a Bíblia, irmãos, é um livro que temos uma relação íntima com ele. A gente risca, a gente põe o nosso cheiro, porque aqui, irmãos, está a vontade de Deus para nós. Para que o templo seja reerguido, irmãos, nós precisamos nos voltar para a Bíblia, ouvir o mandamento do Senhor, aplicar esse mandamento à nossa vida, para que Cristo, irmão, seja restabelecido. E talvez seja a hora de você deixar de lado o Netflix, as séries que você tem assistido, que você gasta às vezes um dia todinho assistindo,
Olha só, você passa 6 horas assistindo uma série, que você só acaba quando ela termina, quando você vê todos os episódios. Aí você lê 15 minutos de Bíblia e acha que sua alma está alimentada, satisfeita com a palavra. A gente deveria, se o povo já tivesse a Bíblia memorizada, né? Como os judeus. Com 12 anos já sabem a Torá. A gente, 30 anos, abre aí no livro de Ageu. É uma dificuldade, né? Onde é que fica? Está na Bíblia, tá? Deixa eu dizer uma coisa. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Saia dessa inércia que você está. Porque talvez você esteja ouvindo a palavra de Deus. Você sabe que você não está no caminho do Senhor. Você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Precisa de mim, você tem o Espírito Santo. E está mostrando para você que essa caminhada não é a caminhada que você deveria estar fazendo. Porque existe uma ordem. Existe uma prioridade. E não é a prioridade segundo o que você quer, é o segundo o que Deus quer para você. Segundo o que Deus quer para nós. Então saia da inércia. Sua vida ela deve frutificar a partir de Cristo. Porque como disse Jesus, falando aos seus discípulos, né, o ramo que não dá fruto, o Pai corta, e para nada mais serve, senão para ser lançado no fogo e queimado. Meus irmãos, coloquemos a nossa vontade na vontade de Cristo. A vontade dEle, a vida dEle, os pensamentos dEle, os gostos dEle, irmãos, precisam ser os nossos. Enquanto isso não acontecer, e a gente viver priorizando qualquer outra coisa, nós cometeremos o mesmo erro que o povo aqui estava cometendo, cuidando da sua casa e desprezando o sagrado, não restabelecendo o templo do Senhor. Que o Espírito Santo nessa noite fale aos ouvidos e ao coração daqueles que têm um Espírito. Que o Espírito Santo grite para você e diga para você que é um crente de verdade, né? Onde você deve andar, o que precisa ser corrigido, para a glória dele. Vamos ficar de pé, vamos orar nessa noite, pedindo a graça para isso. Eu sei que não é fácil, irmãos. Eu sou de carne e osso como vocês, eu sou pecador também. E às vezes é tanta coisa que a gente ocupa a nossa mente, que a gente diz, é isso aqui, vou viver para isso, nos gastamos e desgastamos com essas coisas, enquanto as coisas de Deus, o ministério que Ele nos deu, o que a gente sabe que precisa fazer, a gente não está fazendo. Então nós vamos pedir a graça a Ele, para Ele nos ajudar. Você quer ser ajudado por Deus? Diga amém. Amém. Então ore comigo, peça essa graça comigo. Meu Deus, nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor, do Deus que conhece o nosso coração, do Deus que sabe quantas vezes, Senhor, estamos reconstruindo as nossas casas, estamos edificando aquilo que julgamos ser a nossa prioridade e desprezando, Senhor, o Teu reino. Meu Deus, eu falo de mim, Senhor, Tu sabes do que se passa no meu coração, Tu sabes o quanto eu preciso da Tua ajuda, Senhor, para estar no centro da Tua vontade. Mas eu sei, Senhor, que esse coração também, Deus, pulsa dentro do coração dos meus irmãos que aqui estão nessa noite. Porque, Deus, muitos que aqui estão sabem, Deus, o que precisam priorizar. Mas ainda assim, fazem caso, descaso. Meu Deus, que o Senhor ministre ao nosso coração, dá-nos força, Senhor. Dá-nos do Teu Espírito, Senhor. Faz arder em nosso coração a Tua palavra nessa noite, para que saiamos daqui, Deus, desejosos, determinados a estabelecer a Tua prioridade em nossas vidas, Senhor. Meu Deus, livra-nos do coração endurecido, do coração, Deus, que tem ouvidos, mas não ouve, Senhor. Livra-nos, Senhor, não queremos assim ser, Senhor, queremos ser Teu povo, Teus filhos, queremos estar em aliança contigo, e Te pedimos nessa noite, nos ajuda, nos abençoa, Senhor, porque não há, Deus, melhor lugar para estar do que na Tua vontade, naquilo que o Senhor deseja, naquilo que o Senhor quer. Pai, assim eu Te peço, abençoa-nos essa semana. Tu sabes os desafios que cada um de nós tem a enfrentar no decorrer dessa semana,
E nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor, porque, Deus, queremos ser vitoriosos, e não seremos vitoriosos se o Senhor dos Exércitos não estiver conosco. Pai, seja conosco, abre as portas, dá-nos sabedoria e inteligência naquilo que temos para fazer, porque queremos que o Teu nome seja glorificado através de nossas vidas. Meu Pai, eu te peço assim, porque só Tu, Senhor, é quem podes fazer isso, porque Tu és Deus misericordioso, compassivo, e que nos ajuda em nossas fraquezas. Pai, assim eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus.